Para o primeiro episódio da nossa série IST em Foco, não poderia chamar outra pessoa para conversar, senão uma especialista no que se refere a infecções, que conhece infecções na sua profundidade. Então, eu tenho a honra de receber nos nossos estúdios hoje uma grande amiga minha, uma grande profissional, a doutora Renata Zomer. Eu vou pedir para você se apresentar, fazer uma breve apresentação, antes da gente começar a conversar. Então, meu nome é Renata Zomer, sou médica infectologista, sou infectologista desde 2011. Sou atualmente diretora-geral do Hospital de Infecto aqui de Santa Catarina, Hospital Nereu Ramos, e presidente da Sociedade Catarinense de Infectologia. Como vocês podem ver, assim, a doutora Renata é, assim, uma autoridade dentro da infectologia. E, como eu disse, não poderia começar de outra maneira esse assunto, senão com ela. Renata, eu vou começar a te fazer algumas perguntas para que a gente consiga introduzir o assunto, né? Você poderia explicar, assim, conceitualmente, o que é uma IST, né? Partindo do princípio. Então, IST, a sigla significa infecção sexualmente transmissível. São infecções transmitidas por via sexual. Aí podem ser causadas por vírus, por bactéria, né? Por exemplo, sífilis, HIV, hepatites, doenças ureterais, né? Clamídia, gonorreia, e as doenças transmitidas pelo sangue ou doenças transmitidas de mãe para feto, né? Para filho. Uhum. Essas. IST necessariamente é por via exclusivamente sexual ou não? Não. Elas são as doenças, todas elas são transmitidas por via sexual, mas, por exemplo, o HIV é uma IST transmitida por via sexual na sua maior parte das vezes, mas pode ser transmitida por compartilhamento de seringa, pode ser transmitido de outras formas que não só pela transmissão sexual. A mesma coisa, hepatite viral. Pode ser transmitida tanto pela via sexual quanto por compartilhamento, pelo sangue. Sífilis, via sexual, pode ser transmitido de mãe para filho. HIV pode ser transmitido de mãe para filho. Então, Perfeito. as ISTs não necessariamente são transmitidas somente pela via sexual. É a sua maior parte, a mais importante é a via sexual, mas não é a única. Perfeito. E por isso que se suscita tanta dúvida e a tamanha importância, assim, dentro da saúde da população, né? Vamos lá. Panorama geral, assim, no Brasil e no mundo, né? Mas principalmente Brasil, assim. O que seriam consideradas as ISTs com maior relevância hoje? O que a gente tem maior foco hoje? O HIV é o carro-chefe, digamos assim. Apesar de a gente ter tratamento cada vez mais fácil de fazer, tanto pelo número de comprimidos quanto com menos efeito colateral, ele ainda é a IST é a doença sexualmente transmissível mais predominante, mais falada, mais conhecida. As hepatites virais também são. A sífilis é algo que está aumentando cada vez mais exponencial, tanto entre homens e mulheres, mas principalmente nas gestantes. E a gente tem que tomar muito cuidado com a sífilis, porque a sífilis é teratogênica. Isso quer dizer o quê? Ela faz mal pro feto. Ela dá complicação pro feto. E ela, sim, está aumentando. E lembrar que a sífilis tem tratamento e cura. E as uretrites, né? As uretrites, clamídia, gonorreia, qual é o problema delas? Resistência a antimicrobianos. Perfeito. Então, tá vindo resistência aos antibióticos que tratam elas. E tá cada vez mais difícil de tratar. Então, são doenças que estão crescendo, são doenças que estão aí, são doenças que a gente, infelizmente, fala pouco. Graças a Deus aqui, muito bom a gente estar falando sobre elas. E tem tratamento, tem cura, mas tá sendo, de uma certa forma, até banalizada. E assim, desafiadoras, né? Em diversos pontos, assim, né? Bom, em relação ao HIV, toda a questão do estigma, quantas pessoas morreram decorrentes da infecção por HIV, principalmente ali década de 80, né? O desafio e que me parece que é negligenciado a questão da resistência de alguns micro-organismos, como no caso no micro-organismo que causa a gonorreia, a resistência aos antibióticos, né? E o desafio que isso traz para a ciência. E a sífilis, que por mais silenciosa que me pareça seja,
traz uma situação catastrófica, né, para a nossa população geral. Sem dúvida, acho que por isso a importância da gente falar, mas isso que tu falou é muito importante, Wagner. Elas são silenciosas. Tanto o HIV é silencioso, a hepatite é silenciosa, a sífilis é silenciosa. Então, nem sempre elas vão se manifestar com algum sintoma, algum sinal. Às vezes tu tem a doença e tu não sabe que tu tem. E aí tu só vai descobrir anos depois, ou uma mãe só vai descobrir na hora do parto, se não fizer o pré-natal de forma adequada. Então a gente precisa falar, a gente precisa testar, a gente precisa conversar. Perfeito. E nós, médicos, precisamos parar de ter o preconceito de pedir o teste. Pedir e conversar com o seu paciente de que ele precisa, já testou, já fez. A gente tem que parar com esse preconceito. E a começar assim, né, de olhar o paciente como um todo, né? Eu sou coloproctologista de formação e invariavelmente, eventualmente, eu acabo lidando com ISTs dentro do consultório, mas eu não preciso, dentro da minha prática, esperar a manifestação dessa doença, que muitas vezes não vai se manifestar, é silenciosa, como você mesmo disse, mas que cada especialidade atentasse ao paciente como um todo, né? Que o paciente, ele não é somente um coração, ele não é somente um rim, mas... Assim, não é somente um intestino? Um conjunto de coisas, sem dúvida. Mas até porque eu sempre digo, eu já fui preceptora de residência médica, hoje, nesse momento, não sou mais, mas todo mundo vai lidar com paciente com doença sexualmente transmissível, com doença não, infecção, a gente muda a nomenclatura atualmente. Por quê? Porque tá aí, as doenças estão aí, então assim, o ginecologista vai ver, o coloprocto vai ver, tu vai ver. Com certeza. Por que tu vai ver? Tu vai ver o HPV, tu vai ver o HIV, e a gente vai ter que saber tratar e conversar com esse paciente. Perfeito. Tá todo mundo aí. Isso não é exclusividade minha. Exclusividade do infectologista, sem dúvida. A gente tá aí para ajudar também, né? Claro. Bom, aí eu acho que, assim, isso que a gente acabou de conversar introduz muito bem o que eu ia lhe perguntar, ou melhor, que eu vou lhe perguntar, que, assim, a gente tem, hoje em dia, cada vez mais informação, acesso à informação, né? A gente vive num mundo globalizado, por assim dizer. Os métodos de prevenção saíram somente do preservativo, embora extremamente importante, né? Mas, assim, a gente tem outros métodos de prevenção. Mesmo nesse contexto de maior informação, maior disponibilidade de outros métodos de prevenção, a gente tem dados que são um pouco assustadores, como, por exemplo, o boletim epidemiológico de sífilis lançado pelo Ministério da Saúde, que mostra aumento exponencial do número de casos de sífilis. A gente verifica a mesma coisa em relação ao número de casos de HIV. Eu lhe pergunto assim, ao que a gente atribui? Que fatores que a gente atribuiria o aumento desse número de casos? Várias são as coisas. Primeiro, a gente falou lá no início, né? As pessoas, a gente tem tratamento mais eficaz, as pessoas meio banalizaram, assim, eu não morro mais de AIDS, como morria em 1980, 1990, né? Os tratamentos estão mais eficazes, então as pessoas acabam talvez banalizando mais, usando menos preservativo. Outra coisa, maior testagem. A partir do momento, a gente atualmente faz mais teste. A gente testa mais porque ao mesmo tempo que a gente tem que parar com o preconceito, nós médicos, de não pedir, a gente também pede. A gente agora tem muitos que estão começando a pedir. E a gente testa mais, a gente faz mais diagnóstico, a gente notifica mais, porque são tudo doenças de notificação compulsória. Perfeito. A gente diagnostica mais. A outra coisa que também atrapalha, que tu acabou de falar, a gente tem muita informação, como esse podcast, como aqui, que a gente tem uma informação de qualidade, mas a gente tem muita desinformação. Na hora que a gente globaliza e tem todo mundo acesso à internet, acesso ao computador, se a gente não pesquisar direito as informações, a gente vai trazer informações ruins. Perfeito. E na hora que a gente traz informações ruins, a gente alimenta uma população de uma informação inadequada e uma informação que pode trazer um risco maior na sua saúde. Tem muita gente legal, mas tem muita gente ruim por aí. Então, tudo isso junto ajudou a aumentar. Ou porque as pessoas banalizaram, mas também a gente está testando mais. Parece, assim, pelo que você fala, que a gente ficou... a nossa tecnologia
melhorou e a modo como a gente está tentando trabalhar com prevenção, né, e diagnóstico precoce desses pacientes, e faz os números aumentarem, né, o número de casos invariavelmente aumenta por conta disso, mas esse ponto da desinformação, assim, e é uma coisa que a gente vê muito forte no que se refere à área da saúde, né? Coisas já arraigadas, assim, coisas já bem determinadas, como, por exemplo, o uso de vacinas, e que hoje tem muita gente que questiona sobre isso, né? Sabendo que, na verdade, isso foi uma das coisas que mudou a história da saúde. Da saúde mundial. Sem dúvida. Sem dúvida. E as vacinas também, elas nos ajudaram bastante contra IST, né? Vacina de hepatite. Então, assim, tem bastante vacina também que nos ajudou. A do HPV, a do Monkeypox. Então, aí. Perfeito. Deixa eu lhe perguntar. A gente, assim, dentro do contexto mais aí, falando sobre HIV, né? Além do preservativo bem estabelecido, a gente tem hoje cada vez mais propagandas e a divulgação de mecanismos como o PrEP e o PEP. Explica um pouco para nós o que é isso, como funciona, para quem que é indicado, geral desse método. PrEP e PEP. PrEP, profilaxia, pré-exposição. São aquelas pessoas que vão tomar o remédio antes de se expor sexualmente. E aí a gente chama de PrEP de demanda, a PrEP mais contínua. Então, assim, são aquelas pessoas que vão se expor a uma relação sexual. Então, ele vai consultar com o seu infectologista, com o seu médico, num ambulatório especializado, que vai pegar a medicação e vai tomar para não se infectar. Tá. PEP, profilaxia pós-exposição. A pessoa teve uma exposição de risco, a pessoa teve um acidente com material biológico, a pessoa tem até 72 horas para tomar o remédio e fazer um tratamento para não pegar o HIV, digamos assim, são até 72 horas. Também é dado em unidade de saúde e é um tratamento em torno de 30 dias. E assim, bom, então a gente faz antes da exposição como uma forma de profilaxia, né? Em diferentes modalidades. E aí tem aquele que, a partir de um comportamento de risco, numa determinada situação, a gente acaba utilizando pós-exposição. Tem algum desses métodos que é mais encorajado, que deveria ser mais encorajado pelo médico para o uso do paciente, ou as duas armas funcionam muito bem? As duas armas funcionam, assim, claro. A gente tem que avisar o paciente, eu tive uma situação de risco, tive uma relação desprotegida, eu furei meu dedo com material biológico, e a gente não está só falando de relação sexual, né? Porque no começo a gente falou, a pessoa, IST é só relação sexual? Não. Às vezes uma agulha desencapada no lixo, que o lixeiro vai lá e pega e se fura, talvez ele tenha provavelmente que fazer uma prevenção pós-exposição, porque não é somente relação sexual. Muito bem colocado. Vamos lá. As pessoas vão ter... tudo funciona bem. Se bem indicado, tudo funciona bem. Só que a gente vai precisar avaliar cada caso. Então, todos os dois são encorajados, todos os dois são apresentados, todos os dois estão aí. Mas as pessoas que tiverem relação desprotegida, acidente de material biológico, violência sexual... Então, todo mundo é contemplado no PEP. Muito bem, assim, quando eu lhe fiz a pergunta, era mais fazendo uma analogia, e era justamente isso que eu queria que tu explicasse, que não é exatamente isso, fazendo uma analogia, por exemplo, a pílula do dia seguinte, quando usada de uma maneira, desenfreada, né, ou assim, rotineira, que não é essa ideia da pílula do dia seguinte, sim, em uma situação pontual, mas que o PEP, ele entra de forma muito abrangente, né, inclusive nessas outras situações. A gente tem que lembrar que, assim, nada na vida é 100%. O que seria 100%? Se tu ficasse em casa preso dentro de uma bolha. Ninguém fica. Então, nada na vida é 100%. Então, assim, quanto mais eu vou me expor, mais a chance eu tenho de pegar. Então, se eu ficar toda hora querendo achar que o PEP ou o PrEP é que vão sempre me proteger,
Pode ser que uma hora ele falhe. Nada é 100%. Tem... É próximo aos 100, mas nada é 100. É isso que eu ia perguntar. Tem, assim, mais ou menos quais são as taxas, assim, de Não vou boa saber te prevenção, dizer, assim, assim, mas é próximo alta, de 100%. é alta. Se tu fizer direitinho, é alta. É bem alta. Perfeito, perfeito. Sabendo usar os Sabendo diferentes usar. métodos. Se a gente usar as nossas armas, a gente consegue fazer uma boa prevenção, mas sempre tem que lembrar. Preservativo, sempre. Relação sexual, sempre com preservativo. Perfeito, perfeito. Acho que é isso. Na mesma pegada, DoxyPrep, a mesma coisa, para que é utilizado? A DoxyPrep, ela está em estudo ainda, né? Ela ainda não é algo amplamente divulgado. A gente está aqui em 2025, né? Provavelmente a partir de agora, né? Daqui a pouco esse podcast está sendo visto em 2027, e aí já está lá, tocando, a DoxyPrep está ali bem estabelecida. Mas nesse momento, ela está em estudo ainda, então a PrEP é para a gente fazer uma profilaxia mais contínua de um antibiótico chamado doxiciclina para clamídia e sífilis, né? Para tentar não expor ao risco. A DoxPEP é para aquele que se expôs ao risco tomar o antibiótico para tentar não pegar. Mesmo na ausência de sintomas. Entendi, perfeito. E aí eu acho que o grande ponto, já que é um antibiótico, né? Eu acho que o grande ponto aí que gera uma eventual controvérsia dentro da tua área é se isso poderia ou não causar mais resistência, né? Tudo tá em estudo, porque aí assim, a DoxPEP, né? O estudo é de dose única, não ficar tomando a hora inteira, mas ainda tá tudo em estudo. Parece ser promissor, mas ainda tá... Não dá para bater o martelo aí. Interessante. Bom, o diagnóstico precoce é essencial, isso a gente não tem dúvida alguma. Existe alguma rotina mínima de testagem para a população sexualmente ativa? Então, é uma pergunta bem difícil de responder, porque assim, a gente não pode engessar, isso não é uma receita de bolo. Tá. Então não dá pra gente engessar e dizer, vamos coletar uma vez na vida, uma vez no ano, uma vez a cada... É muito difícil responder isso porque a gente tem que individualizar cada pessoa, né? Mas assim, quem nunca testou tem que testar, ponto, isso não tem discussão. Claro, se eu tenho múltiplos parceiros, se eu me exponho de uma maneira, independente do que eu faça da minha vida, né? Se eu sou profissional do sexo, se eu tô na balada e tenho... enfim, uma questão de comportamento de risco, de um risco maior, eu tenho que me testar mais vezes. A cada 3 meses, a cada 6 meses, mas eu tenho que criar uma rotina. Então, tem que testar. Hoje é muito fácil testar. No país inteiro é muito difundido isso. E o SUS tem teste rápido. A grande maioria dos municípios, pelo menos aqui em Santa Catarina, bastante, a Grande Florianópolis tem bastante, os municípios eles fazem os testes rápidos de sífilis, hepatite, HIV, fura o dedinho, em 30 minutos tu tem as 4 diagnósticos. Então, se expôs, tem múltiplos parceiros a cada 3 meses, pelo menos a cada 6. Individualizar mas cada paciente. Quem nunca testou tem que testar. É algo meio polêmico, mas eu vou falar. Mulheres casadas, homens casados, também tem que testar. Com certeza. Todo mundo tem que se testar. Por mais que, não estou dizendo que todo mundo sai traindo por aí, não é isso. Mas a gente vê dentro dos consultórios, eu vejo, acredito que tu veja também, pessoas que são casadas, mulheres idosas, homens idosos, porque tem aí Viagra, tem aí, as pessoas estão mais viris hoje em dia, se cuidando mais. Terceira idade tá bombando aí também. Com certeza. Graças a Deus eles estão muito bem e também pegam. HIV, sífilis, gonorreia, clamídia, hepatite, não vê idade. Perfeito. Então tem que testar todo mundo. Perfeito. Eu acho que é aquela questão que a gente tinha conversado, né? Além de individualizar o paciente, que o paciente, quando ele cai no consultório, que você veja o paciente como um todo, né? A necessidade de eventualmente testar, ou assim, não sei cuidar muito bem disso, não sei, encaminha para um colega que tenha uma visão mais generalista da situação, assim, para ter uma visão mais global desse paciente, né? Isso não tenho dúvida. Uma pergunta sobre testagem, aproveitando,
tu falaste de testagem rápida, assim, aquele teste pro HIV que é feito com saliva, é a mesma coisa? Tem a mesma eficácia? Tem eficácia, é bom, tem na farmácia, dá pra testar. É mais fácil com criança até do que... Ah, tem essa utilização interessante, não sabia dessa parte. A gente tem que sempre saber, né? Se eu vou fazer sozinho na minha casa, eu tenho que estar preparado para o diagnóstico e interpretar ele, né? Perfeito. Então, não adianta nem ficar desesperado. Então, se eu for testar sozinho, usar os testes de farmácia, assim, eu tenho que entender que o diagnóstico pode vir e aí eu vou ter que procurar auxílio, né? A verdade é que, assim, um paciente nunca pode se afastar do médico, o médico nunca pode se afastar do paciente. Isso Todo é mundo importante. junto. Isso. É assim que a gente constrói saúde. Muito bem. Falando novamente do HIV, o que a gente tem? O HIV em foco, né? Assim, né? O que a gente tem de novidades? O que a gente pode esperar? O que tu nos conta da parte da infectologia? O que tá tem algumas acontecendo? coisas acontecendo, assim. A PrEP, injeções com duração mais longa. Os tratamentos cada vez mais simples, tanto no tempo de tomada, né? 1, 2 comprimidos, menos efeitos colaterais. As vacinas para prevenção ainda estão tudo aí no desenvolvimento, mas tá promissor, o negócio tá promissor e eu acredito, tenho muita fé que a nossa ciência vai conseguir, quem sabe a cura, né? Quem sabe? Isso aí estamos lutando para. Eu acho que em 40 anos... A gente já avançou tanto, assim, de perder os pacientes de uma maneira catastrófica e a gente já avançou tanto e melhorou tanto que eu me mantenho bem esperançoso. Eu digo muito para os pacientes que hoje o HIV se tornou uma doença crônica, literalmente, como pressão alta, diabetes, colesterol. Se tu tomar um remédio de forma eficaz e de forma regular e responsável, provavelmente não é do HIV que tu vai morrer. Mais de 1 milhão de pessoas convivem com HIV no Brasil, Todo mundo conhece alguém com HIV e talvez até nem saiba, mas todo mundo tem um contato com alguém. Com certeza. Muito bem. Uma última pergunta que eu tenho para lhe fazer, que foi uma doença que ficou recebeu um enfoque bem grande, principalmente ali em 2022. E eu noto, assim, pelo menos, inclusive no consultório, o quanto a gente às vezes negligencia, aparece hora ou outra um paciente e esquece, inclusive, do diagnóstico, né? E é quando a gente fala de monkeypox ou mpox, né? Como é que é isso? É uma doença, é uma infecção exclusivamente transmitida por via sexual? Existe uma população de maior risco? Como é que funciona? Monkeypox ele ganhou evidência em 2022. A população mais atingida são os homens que fazem sexo com homens. A gente suspeita quando tem febre, mal-estar, aumento dos gânglios, né, das ínguas, bolhas pelo corpo, principalmente na região genital, aumento de vesículas e às vezes ulcerações. E aí a gente tem que começar a pensar, né? Tem tratamento, né? Tem vacina hoje em dia para a população específica, principalmente os imunodeprimidos. Então, ela tá aí. A gente tem que lembrar, então, como prevenir. Proteção com preservativo, que nem sempre protege, porque ela também pode ser por contato, né? Com a úlcera e com a vesícula. Higiene. Se eu sei que eu estou infectado, eu não vou sair por aí, né? Aí eu fico em casa até, né? Até porque não é só por via sexual, e sim por contato. Então, assim, e tem, como a gente falou, tem vacina, né? A vacina é disponibilizada hoje pelo SUS. Ah, que legal. Que legal. E aí para um grupo específico de pessoas. Específico. Mas é bem interessante. Que é muito bom. Sim, eu acho que a gente ganha muito dentro do consultório, quando a gente pensa assim na prevenção, no diagnóstico precoce desses pacientes e tratamento, obviamente, né? Mas quando a gente tem políticas públicas voltadas para o cuidado, isso é essencial. Assim, a gente tem o privado, claro, é fenomenal, quem pode, quem consegue, mas o sistema público de saúde, o sistema público de saúde do nosso SUS, forte, e todo mundo vem do SUS de alguma forma, seja porque tu fez a residência, seja porque tu já trabalhou, todo mundo vem do SUS e sabe que se a saúde pública, ela
engaja e ela informa e ela luta, quem ganha é a população sempre. Que legal, que legal. É bom ouvir isso. Eu acho que a gente tem ideias bem afins em relação a isso. Bom, eu acho que conversamos sobre uma porção de coisas aqui. A conversa bem enriquecedora, assim. Mais uma vez, digo, não poderia começar de outra forma. Tens alguma, de uma maneira resumida, teria alguma última mensagem para passar pro nosso público? A mensagem é: teste, diagnostique e trate. Então, se você testar, não fica com vergonha. Testa, vai lá, não precisa falar para ninguém. Vai lá nos postos de saúde da tua cidade, conversa com quem estiver lá, o médico, a enfermagem. Testa, não precisa falar para ninguém que tu tá indo, mas não perca a oportunidade sempre de fazer um diagnóstico. A doença, como a gente falou, ela pode ser silenciosa e só se manifestar algum tempo depois e trazer prejuízos irreversíveis. Então, vamos testar, vamos diagnosticar e vamos tratar. Tabu mata, né? Então... Tabu mata. Tabu mata. Então, a gente tem que... Perfeito, eu acho que é isso. Trazer informação pra gente discutir isso, colocar isso em pauta. Isso aí. Renata, muito, muito, muito obrigado. Foi muito bom. Que bom. Adorei conversar contigo, foi muito bom. Não esperava menos, foi muito legal. Obrigado mesmo. Obrigado a quem nos acompanhou nesse episódio. É uma série de 4 episódios. Hoje a gente conversou com a doutora Renata, infectologista, e outros episódios com outros especialistas, para a gente tentar ter a visão mais abrangente possível sobre o assunto e levar a informação de qualidade para vocês. Muito obrigado. Obrigada também. Eu que agradeço o convite, fiquei bem feliz. Obrigado, foi muito bom. Obrigado.